Olá, estamos iniciando mais um Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. Sempre com o apoio cultural da Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. E da Pampeiro. Em Santa Maria, Pampeiro é Volkswagen. Hoje nós vamos conversar inicialmente falando sobre pediatria. Está comigo aqui no estúdio a doutora Rosa Wolff. A Rosa Wolff é pediatra, homeopata, mas ela também trabalha nas questões das políticas públicas na área de saúde. Tive a oportunidade, no nosso tempo de prefeitura municipal, de estarmos com a Rosa e trabalharmos principalmente no Conselho Municipal de Saúde, quando da sua fundação, um governo Evandro Ber, né, em que toda a evolução para hoje para o Sistema Único de Saúde. A Rosa se dedica, todo mundo sabe disso, nós podemos ser antagônicos em algumas coisas, né? Mas eu respeito muito a Rosa pela sua vontade de trabalho e a sua dedicação nas suas ideias. E é isso que nós vamos discutir isso. Mas, Rosa, antes de nós falarmos sobre Conselho Municipal de Saúde, Sistema Único de Saúde, eu quero ver a tua experiência de alguns anos em pediatria. Principalmente nesse momento, assim, por exemplo, que está acontecendo agora, né? As mulheres que estão grávidas nos primeiros meses, olha só a preocupação que essas futuras parturientes têm. Tá? Zika vírus e outras patologias. A pediatria se caracteriza por ser o clínico geral da criança. E Rosa, o que a gente pode ver hoje? Está faltando pediatra. Como se explica isso? Eu costumo dizer que a especialidade pediatria, talvez ela seja a mais difícil de ser exercida. E isso tem diversos motivos. Primeiro deles, a criança não sabe dizer o que tem. Então, ela precisa de ser observada para se chegar à conclusão diagnóstica daquilo que ela tem. Isso, em primeiro lugar, faz com que tu precise ter experiência. Com o passar dos anos ou do tempo que tu olha para uma criança, tu sabe dizer se aquele choro é um choro de dor, é um choro de manha, é um choro de sono, é um choro de quero colo. Enfim, o mesmo choro ele tem muitas nuances e isso é uma coisa que precisa de dedicação para fazer. E tempo na consulta. Daí nós temos um sistema, né, privado de saúde que paga R$40, R$43 por uma consulta, R$60. Né? E para te ter um consultório, tu tem que ter toda uma estrutura que cada vez tem um custo maior. Então a gente tem esse lado econômico, que tu precisa desenvolver um trabalho que requer tempo e que aquele tempo é mal remunerado. Com isso, tu acaba não te satisfazendo pessoalmente, quer dizer, a tua satisfação pessoal de realizar um trabalho, de conseguir entender esses diferentes choros, não acontece. Então, isso é muito ruim para a satisfação pessoal. Ainda temos um outro lado que se trabalha 24 horas, com dedicação exclusiva, porque todas as mãezinhas têm o nosso telefonam às 2 horas da madrugada, o fulaninho está chorando, espirrou 2 vezes. E principalmente quando é uma mãe de primeira viagem. Né? Espirrou 2 vezes, a avó está aqui, diz que senão não é normal. Então, nem que se não queira, se tem uma dedicação exclusiva e 24 horas por dia, diferente de todos os outros tipos de trabalho. Se tu não consegue dar uma resposta para isso, tu também não te satisfaz pessoalmente, porque tu não está conseguindo responder aquilo que o teu paciente... E a gente se apega aos pacientes. Os meus pacientes são pacientes até hoje. Eu tenho 40 anos de formada. Volta e meia encontro em Porto Alegre, Rio, em São Paulo, alguém que vem me abraçar, que eu não sei nem quem é mais, mas que eles lembram da gente, e quando eles dizem, eu lá em Santa Maria, a gente também lembra deles.
Então são pessoas que ficam na nossa memória a vida inteira, né? E que dão uma enorme insatisfação se a gente não consegue responder àquela necessidade que eles têm. Então, dedicação excessiva, mal remunerado, muitas vezes tu perde a tua satisfação por não ter esse tempo para te dedicar, acaba tu ir pensando em outras especialidades, que tu vai ali... Que hoje é o que se faz a pediatria e faz uma subespecialidade da pediatria. Que também acaba não te dando a satisfação, porque a criança ela é um todo, né? Se o adulto, eu já tenho algumas dúvidas nesse excesso de especialização que a gente tem no adulto, na criança mais ainda, porque tudo está interligado. Né? Não existe uma criança que só tem problema de visão. Esse falta de problema de visão vai fazer com que ela tenha quedas frequentes, que ela tenha... Quer dizer, existem outras tantas coisas que se associam, né? E que essa visão de dividir o corpo humano em 500 partes e cada um se especializar numa delas, para a pediatria é muito ruim, não funciona bem. Tu tem que ter a visão do todo da criança, até porque o desenvolvimento dela é um todo. Rosa, você coloca dessa forma muito inteligente, mas é isso realmente que está acontecendo. E veja bem, nós estávamos conversando antes de iniciarmos o programa. Né? A mulher, ao se preparar para ter um filho, ela fica muito preocupada com o seu obstetra. E nós estávamos dizendo que hoje ela tem que estar muito preocupada também com o seu pediatra. Né? Porque realmente muito mal remunerado, nós não sabemos os valores aqui, mas a gente sabe que é muito mal remunerado, com uma responsabilidade muito grande, muito grande. E hoje nós temos, dá para contar nos dedos dos pediatras que aceitam fazer hoje sala de parto. Então, será que só dinheiro? Não, é o conjunto todo, como você falou. Mas eu queria também falar algumas coisas da tua experiência de 40 anos. Ainda nós temos crianças que não estão com as suas vacinas de forma correta. Com todas essas vacinas que foram colocadas no mercado, não estou falando das mais simples, mas outras patologias. E como é que você vê esta evolução? Você falou em 40 anos de medicina, 40 anos de medicina. 250 mil consultas. Acredito. De pediatria, em torno disso. Eu parei de contar nas 250 mil. Meu Deus. Eu não sei quantos. Até seria interessante. Eu sei que o meu fichário de consultório, quando vai abrir as gavetas, não consegue estar emperrado de tanta ficha. É que eu fiz saúde pública, mas 90% do tempo eu fiz saúde pública. Mas tu contava as consultas? Eu contava as consultas. Não, é que eu anotava. Né? Eu tenho a agenda, né? E daí eu anotava. Mas isso no teu consultório, mas na prefeitura? Na prefeitura. Na prefeitura e no Estado. Eu era servidora do Estado da prefeitura. Então, os pacientes tinham ali as consultas agendadas, eu marcava e ia guardando nas gavetas. No dia que eu me aposentei do Estado, eu peguei tudo aquilo que estava nas gavetas lá, né? Levei para casa e me dei o trabalho de contar. E ainda tinha as do município, né? Então, eu deixei de fazer pediatria no município em 2001. Então, e me aposentei no Estado em 2005. Então, é esse tempo aí, desde os anos inícios, desde 1980 até 2005, deu isso aí. Mas agora, uma coisa importante, que agora que eu me recordei... Isso é coisa de pediatra. Mas eu me recordei de uma coisa do nosso passado. Quando eu era secretário, você estava fazendo especialização de homeopatia. E que você era uma apaixonada por homeopatia. E ainda sou, sim, né? Mas aí, essa é a pergunta. Tu ainda faz homeopatia ou parou? Não, assim, a homeopatia, ela é mais complexa do que a medicina em geral, né? Porque a medicina em geral tá lá, tu tem a lista de sintomas, tu seguindo aqueles sintomas, tu acaba chegando a um diagnóstico, para esse diagnóstico tem um tratamento. A homeopatia não tem nada a ver com isso, não é assim, né? Tu tem uma pessoa que reage de uma forma X frente a determinado assunto, e daí tu tem que encontrar um medicamento que na experiência faz com que a pessoa que experimentou tenha aquele mesmo tipo de reação. Então é muito mais complexo, porque tu tem que entender
dos medicamentos e todas as sintomatologias que o uso do medicamento pode dar. Tu tem que entender da pessoa, porque muitas vezes ela diz alguma coisa, mas os gestos que elas fazem são ao contrário. Então tu tem que ter esta visão da pessoa e depois tu tem que conseguir unir essas coisas e chegar no medicamento, que é a homeopatia unicista. É uma coisa maravilhosa, os resultados que se tem são incríveis. O problema é que tu tem que ter tempo para fazer isso, tu tem que ter daí sim um consultório em que tu vai ter 1, 2 horas, uma primeira consulta de 1 a 2 horas para te conseguir entender como é o modus vivendi daquela pessoa, como ela reage às agressões e ao dia a dia na vida para conseguir chegar no medicamento dela. Quando tu consegue chegar, tu resolveu todos os problemas dela, porque se ela tiver gripe, tu vai usar aquele medicamento, se ela tiver uma unha encravada, tu vai usar aquele medicamento, ele vai responder sempre para o resto da vida dela. Claro que tu vai ter que ter só a forma de usar o medicamento, dependendo de qual é o quadro agudo que ela está tendo. E mesmo os quadros agudos, ela vai passar anos sem ter um resfriado, sabe? Então, o problema é tu chegar no medicamento, tu conseguir encontrar esse medicamento, que às vezes é demorado, e daí então tu tem... Também com a pediatria tu tem que ter uma dedicação extra, tu tem que ter uma outra forma de, você está querendo dizer de o seguinte, tratar a pessoa, de entender. Vamos ver se eu entendi, Rosa. Homeopatia não dá para fazer então no setor público? Não dá. É isso? Essa homeopatia unicista não dá. Não dá? Não dá. A não ser que tu tenha Mas a demanda seria tão grande que não conseguiria fazer. É muito complicado. A homeopatia no serviço. Eu desisti disso, porque eu achei que não me satisfazia aquela homeopatia que eu poderia fazer, né? Não respondia, eu não achei que ela tivesse uma eficiência suficiente como aquela que a gente faz no consultório, que tem... Eu, por pouco tempo, tive consultório, mas teve pacientes, por exemplo, que todo mês estavam internados por crise de asma e que nunca mais tiveram nenhuma crise com o uso da homeopatia. No tempo que você fez a especialidade, ainda não era reconhecida a homeopatia como um ato médico. Essa é a grande verdade. Era um problema, né? Era um problema naquele tempo, né? Os colegas que se dedicavam à homeopatia eram vistos, infelizmente, vistos como... Não sei o termo que eu poderia usar aqui para não ofender quem os ofendia e também ao próprio colega médico, né? Mas era visto, vamos dizer, uma medicina completamente diferente, principalmente pela ignorância de quem firmava esse tipo de... Mas hoje a homeopatia, até para colocar isso, né? Hoje é uma especialidade médica reconhecida e nós temos alguns colegas muito bons que se dedicam. Que se dedicam aqui em Santa Maria. E o resultado, em geral, pela homeopatia unicista, que é a que eu tenho experiência, é muito bom. É excelente. Tu tira pessoas, às vezes, de quadros que pela medicina tradicional não teria mais o que fazer, e tu tira a pessoa daquele quadro. Então é bem... Mas realmente ela é complicada. Precisa tempo. Precisa tempo. Então, que infelizmente é o que falta na nossa época agora, né? A gente não tem mais tempo para nada. Porque os colegas que trabalham no setor público, realmente a demanda é muito grande. Né? É extremo. Os colegas se dedicam, eles trabalham, eles lutam, eles fazem, mas a gente sente quando conversa com um deles, algum colega que faz setor público da prefeitura ou do estado. Bom, o estado hoje não tem mais posto de saúde, todos eles são repassados, né? Mas principalmente no setor público e também no próprio hospital universitário, né? Essa angústias que eles nos passam pela dificuldade que tem de dar um resultado e principalmente dar um resultado e melhorar a saúde do seu paciente. Estou conversando com a doutora Rosa Wolff, pediatra, homeopata e política em Santa Maria. Nós vamos a um intervalo e já voltamos. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo.
Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. A On The Rocks não é apenas mais uma rádio que circula na web. A On The Rocks é um portal de informações de cultura pop, com produção diária de conteúdo. Ouça os podcasts, interaja com nossas redes sociais, baixe os aplicativos Apple ou Android e assim ouça a melhor programação musical também no seu smartphone. Acesse ontherockswebradio.com e confira tudo isso e muito mais. On The Rocks, a rádio que só toca um tipo de música, a boa. On The Rocks. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com o nosso Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. O apoio cultural é da Unimed Santa Maria e da Pampeiro. O nosso programa vai ao ar nos sábados ao meio-dia, a reprise no domingo ao meio-dia, além de reprises aleatórias ao longo da programação. Estou conversando hoje com Rosa Wolff, médica pediatra. No fim do bloco anterior eu falei Rosa Wolff, pediatra e política. E ela me corrigiu e vou eu falar essa correção. Políticas de saúde. Essa é a verdade. Rosa, dentro do Conselho Municipal de Saúde, você é presidente já há alguns anos. Atualmente não sou, né? Hoje sim. Eu não sou. Tu faz parte da mesa Quem é o presidente diretora. hoje? É a Benildes Mazorani, uma trabalhadora de saúde. E que eu quero colocar exatamente em cima disso. A evolução do funcionalismo público, a evolução da participação popular em relação às decisões políticas, sim, aí sim políticas, às vezes políticas partidárias, que em vez de ajudar a saúde, atrapalha. Nós tivemos algumas lutas em Santa Maria. Por exemplo, contratualização do Hospital de Caridade. Construído um hospital do porte do Hospital Alcides Brum. Se alguém for lá, já teve a oportunidade de ser atendido dentro do hospital, a qualidade é estupenda do hospital. Não conseguimos a contratualização. Dificuldades na casa de saúde. Pacientes nós temos, e muitos. Um hospital regional construído, gasto muita grana. Esse é o termo, não é dinheiro, não. É grana. É grana. Já devia estar ocupado por pacientes. Hospital universitário, com todas as dificuldades que ainda hoje tem. Falta de profissionais ainda, em algumas especialidades. E dificuldades de estrutura. O que está acontecendo nesse meio que nós não conseguimos, Santa Maria, deslanchar? Eu tenho uma visão clara de que a grande dificuldade da saúde é a gestão. Infelizmente, nós vemos com uma série de
de gestores nos níveis, né, tanto nos 3 níveis, União, Estado, município, que, primeiro, muitos não conseguem entender o SUS, né, a abrangência do SUS, porque nós somos acostumados a pensar, é o SUS, né? Por trás dessa coisa chamada SUS, existe toda uma filosofia e uma estrutura que, se ela não for colocada em prática, aponta que o paciente vai sofrer. Vai sofrer. Né? Existem as redes de cuidado que, se tu não começar lá na porta de entrada da unidade de saúde a dar a atenção que aquele paciente precisa, ele jamais vai conseguir chegar lá na alta complexidade dentro do hospital universitário. Se as secretarias de saúde, tanto do Estado quanto do município, não tiver um sistema de regulação muito bem estruturado, eu costumo dizer que a regulação é o coração de uma secretaria de saúde, porque é por lá que vão passar todos os pacientes. Aliás, é por lá que vai passar tudo. Vai passar o paciente que precisa de consulta, que precisa de cirurgia, é onde tu vai fazer a avaliação do serviço, porque um complexo regulador, ele prevê regulação, avaliação, controle e auditoria para ver se não funcionou e por quê. Então, isto é um complexo regulador. Se tu tiver a falha de quer dizer, tu não tem a avaliação. Tu nunca vai saber que a coisa não está funcionando, porque tu não sabe quantas filas de espera. Você está falando uma retroalimentação do ato que está sendo feito. Não tem nem dúvida. Entendeu? É isso que está faltando. Então, isso é gestão. E quando tu começa lá numa unidade básica, até tu chegar no hospital universitário, esse paciente passou por uma rede de cuidados, que, se ela não estiver organizada, se as pessoas não saberem qual é o passo seguinte, ela não vai funcionar. Isso é gestão. Né? Então, assim, eu vejo que o grande problema do SUS é esse, é tu montar uma estrutura organizacional eficiente, capacitada, que possa dar essa gestão adequada. Mas uma pergunta para ti. Eu só vou citar um exemplo para ti, para as pessoas que estão ouvindo. A iniciativa privada. Só olhando Santa Maria. Tu imagina uma indústria qualquer lá que fature 50 milhões e que tenha 40 filiais e que não tenha um gerente, que não tenha uma estrutura. Ela está fadada à falência. Então... Mas aí que você está falando na privada comparando com a pública, né, minha Rosa? E aí, você já foi gestora no setor público, tá? Eu já fui gestora naquele tempo, isso fazem 30 e poucos anos, sei lá quanto. Não é 30. Na casa de saúde. Sim, mas foi gestora. E que a gente... foi gestora com todas as dificuldades que tem um hospital, ponto. Né? Mas a pergunta é essa, nós temos quadros públicos para fazer essa gestão? Ou também nós precisaríamos qualificar melhor esse quadro público dos funcionários que estão dentro e que não conseguem dar essa resposta de gestão? Nós temos pessoas, né? Agora, eu não me lembro, a última vez que eu fiz um curso de qualificação paga pelo município, foi, eu acho que em 2003. Depois disso, tu não adianta nem pedir que não é autorizado, né? Então, assim, eu não sei, todos esses anos que eu estou... Só um pouquinho. Embora que exista dentro da qualificação do profissional da Secretaria de Saúde, porque do meu tempo, existia regulamentação para quando poderia ser solicitado e como é em que o Estado, nesse momento é o município, cederia para ele poder fazer os cursos. Isso existe, agora se não é feito também... Na verdade não é feito. Isso que eu te falei da regulação foi a última capacitação que eu fiz para entender o que é um complexo regulador. Só que eu nunca consegui colocar em prática, porque não adianta uma pessoa ter saído e fazer, tu tem que ter uma equipe que funcione. E daí, às vezes, tu não consegue fazer o gestor entender. Muitas vezes tu não consegue fazer com que
ninguém nasceu sabendo nada, nós todos temos que aprender a fazer de alguma forma ou de outra. Por mais inteligente, esperto, sabido que tu seja, tu precisa ser capacitado para te fazer as coisas, né? E isto é uma coisa que não tem no serviço público. Eu fui servidora do Estado também no Estado isso era dessa forma. Isso passando em todas as matizes políticas partidárias, né? não então você está tirando a política partidária, dizer que o partido A, o partido B era mais fraco, todos eles realmente não têm essa visão. E eu cito um exemplo para ti, que é uma coisa que me marcou muito, porque foi na minha área. Quando começaram as políticas de saúde lá nos anos... As AIS. E o SUDES, o famoso SUDES, né, que começou, por exemplo, o país, que seria a saúde da criança. Foi feita uma capacitação aqui em Santa Maria para que os profissionais pudessem instituir a política. Eu era pediatra da Secretaria de Saúde do Estado, atendia ali onde eu Erasmo Crossetti, que por sinal ele era o meu chefe na época. E veio algumas pessoas de Porto Alegre para fazer uma capacitação sobre a política de saúde da criança. Só que o médico, ele tem uma agenda, né? E ninguém, o coordenador, ninguém foi capaz de dizer, não, suspendam a agenda da doutora, porque vai vir vão fazer um curso. E daí eu fui a única pessoa que não fui, fiquei eu sozinha dentro da unidade, atendendo 15, 20 crianças que estavam agendadas, e só depois eu descobri que era para mim fazer. Porque quem ia instituir a política de saúde da criança era o pediatra. Só que eu não fui capacitada para isso. E daí Santa Maria ficou uns 3 ou 4 anos sem ter a política, porque eu não sabia como é que eu ia fazer. Era uma coisa absolutamente nova no meu... Era a primeira vez que se pensava em políticas de saúde. A saúde da criança foi a primeira política instituída, depois veio a saúde da mulher, que hoje tem políticas para tudo, né? Mas foi a primeira. Então Santa Maria ficou atrasada 3 ou 4 anos. Porque eu só fui tomar conhecimento disso numa viagem que eu fiz a Porto Alegre para fazer um outro curso que eu soube que estava tendo, e eu acabei, como o curso era só de manhã, eu fazia e daí nós instituímos um país que é aqui em Santa Maria. Sim, Rosa, mas... Isso é falta de gestão. Falta de gestão, entendo. Esse é o mais elementar de tudo. Vamos dizer assim, o esteio principal dessa política é o pediatra não foi convocado para uma reunião. Isso não... Aí é difícil realmente de entender. Mas eu quero voltar no questionamento que eu te fiz. A gente vê algumas cidades que conseguem crescer em relação à saúde muito mais do que está acontecendo em Santa Maria. A dificuldade, aí sim é política, tá? Política partidária, política de envolvimento, né? Das forças, não gosto desse termo, das forças vivas. Né? Parece até um termo meio pejorativo. Tá? Por que o hospital não foi contratualizado, o Hospital de Caridade? Você tem ideia como, naquele tempo, tu era presidente do conselho, né? Eu sei que vocês foram, o conselho foi favorável. Foi favorável. Por que hoje nós não temos um grande hospital para atender a população? Nós do conselho discutimos e aprovamos e fizemos algumas ressalvas no projeto original que foram aceitas, o Caridade inclusive aceitou. Só que isto não passou no Estado, né? O Estado que tinha que ter feito, sim. O município fez a parte dele, né? Toda a parte que cabia o município fazer para a contratualização fez. E o Estado é que deveria então ter feito a parte dele. O Estado do Rio Grande do Sul tem um problema em relação à saúde, que ele não investe, ele nunca investiu aquele mínimo que a lei diz, né? Mas não é só o Estado do Rio Grande do Sul, é o Brasil inteiro que não está... Só os municípios não, os municípios, ai deles que não investam, né? Termina investindo muito mais. Mais até para compensar. Mas o Estado do Rio Grande do Sul, ele tem essa característica, teve épocas que ele investia 4%, quando tinha que investir 12%. Ou inventava outras rubricas para poder aumentar. Ou aumentava botando Corsã, saneamento básico, não sei o quê. Então, tudo que tem a participação financeira do Estado,
acaba saindo pela metade, vamos dizer assim, porque o Estado não consegue, não tem esse fluxo de caixa suficiente para manter. Então, basicamente, e hoje quem financia é a União e o Estado. Né? A União com uma parte maior, mas o Estado tem que fazer a participação dele. Né? O município só atenção básica. Qualquer coisa fora disso, e o hospital já não é mais atenção básica. E também não poderia, né? Também, sim, daí quebrava o município. Exatamente. Não, principalmente o nosso. Às vezes coloca assim, por que não vamos fazer a plena em Santa Maria? Eu, pessoalmente, eu acho que se o gestor, prefeito municipal de qualquer partido, ele tem muitas dificuldades em ir lá e assinar uma plena, sabendo que o recurso pode não vir, e daí como é que vai pagar os hospitais? E nós, assim, só para citar um exemplo, usando um município que é um município rico aqui do estado, mas o orçamento da saúde do município de Caxias é o orçamento inteiro do município de Santa Maria, não da saúde, o orçamento inteiro do município. Se nós pegarmos aqueles municípios do Rio de Janeiro, que tem o petróleo ali, e que são menores que Santa Maria, 150 mil habitantes, o dinheiro da saúde é o dobro só da saúde do que o nosso inteiro. Rosa, também lá não funciona muitas vezes a saúde. Mas é melhor que a nossa. Sim. É melhor que a nossa. Tem alguns problemas, sim, mas é melhor que a nossa. Do Rio de Janeiro em si eu nem vou falar, porque existem outros problemas tantos que se juntam para dar o caos instalado lá hoje, né? Mas eu digo de municípios menores daquela região petrolífera ali, porque eles têm o royalties do petróleo. Então, o que o município arrecada é grande, e se for considerar os 15%, então, de participação, dá 2, 3 orçamentos de Santa Maria inteira num município de 150 mil habitantes. Então, eles têm uma condição de saúde diferenciada em relação à nossa. Pela colocação e os problemas que tem são essa história de gestão também, né? Então você está colocando gestão em primeiro lugar, mas está falando também falta de recursos. De recursos, isso sem dúvida, né? Indiscutível. Mas se o Estado poderia contratualizar, voltando na mesma tecla, o Hospital de Caridade, por que não fez? Por falta de recursos? Eu acredito que nas duas coisas. As duas coisas. Porque existe uma questão política entre o Hospital de Caridade e os gestores, né? Séria em relação a quando ele se descredenciou do SUS. Isso aí já fazem quase 20 anos e ainda não foi muito bem digerido pelos órgãos públicos, né? Existe isso. E também existe a parte financeira, porque se ele contratualizar, ele vai ter que pagar uma parte. Se o Estado contratualizar, a União vai pagar lá 60%, 70%, daí depende do tipo de serviço, e o Estado vai ter que dar uma parte. Mas nós podemos dizer o seguinte, o bolo está formado com o recurso que tem, certo? Muito bem. O recurso da União, o recurso do Estado forma um bolo que é dividido entre todos os municípios que fazem a alta complexidade. Tá? O Hospital Universitário faz a parte já de alta complexidade. Nesse momento, esse bolo não tem mais fermento do que já existe, certo? Então, uma fatia desse bolo teria que ser tirada de Porto Alegre, do Rio Grande e outros locais para poder contratualizar Santa Maria. E eu acho que aí que está o grande problema, Rosa. A força desses outros municípios dentro do estado do Rio Grande do Sul, em relação à Secretaria Estadual, foi muito mais forte que a nossa força dos nossos deputados, prefeitos, vereadores, né? Porque eles não deixaram fazer essa divisão daquele pouco que eles já recebem no seu município. Agora, é muito ruim para Santa Maria. Então, você mandar para Uruguaiana um paciente para ser tratado com um neurologista, por favor, isso é... Nada contra o Uruguaiana, que é um belo de um serviço, mas, por favor, mandar um paciente para fazer um ato cirúrgico de alta complexidade, a família toda, dentro de um carrinho da prefeitura. Quando não vai no ônibus aquele. Quando não vai no ônibus, realmente. Fazer um ato cirúrgico lá, com as despesas pagas. Quanto gasta a prefeitura nessas andanças? Sim. Não tem.
É um absurdo, né? E não é só o custo das pessoas, psicológico da claro, coisa, é isso. Das pessoas que vão, dos próprios servidores, os motoristas da prefeitura estão sempre estressados, cansados, com isso aumenta o risco de acidente. Tu tem ali uma meia dúzia de motoristas que vão para Porto Alegre, vão para Uruguaiana, vão para Pelotas, viajam o dia inteiro, agudo, faxinal, levando as pessoas. Realmente é um serviço estressante e que tem um alto custo, né? E que Santa Maria quem poderia, paga é a população. Claro, que Santa Maria poderia assumir diversas. Isso é a nossa defesa do hospital regional. Sim, nós vamos chegar no hospital regional. E vamos chegar também na casa de saúde, que também poderia estar muito melhor do que está hoje, né? Muito melhor do que está hoje. Mas eu queria dizer, há alguns anos houve, através do hospital universitário, os hospitais da nossa região, da micro-região, estavam sendo incentivados a fazer atos cirúrgicos em algumas especialidades. Por exemplo, CCP próstata, né? Lá em Faxinal, as ortopédicas, né? Isso tudo, pelas ideias do atual secretário, os pequenos hospitais seriam fadados a ser postões de saúde, não mais fazendo atos cirúrgicos de média complexidade. Como tu vê isso? Eu vejo como um retrocesso. Ah, bom, então... Como um retrocesso. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul a maior área instalada hospitalar, proporcionalmente, do que o resto do país. E foram hospitais que foram deixados quebrar, vamos dizer, né? Porque não tem. Eu acho que a baixa complexidade não mantém um hospital desses. Tu não acha? Tu tem certeza? Eu tenho certeza. Não mantém um hospital desses. Então, teria que haver um incentivo para que eles fizessem. Talvez nem todos sejam necessários. Né? Porque tem hospital com 20 leitos, não dá. Não tá, ele é insolvente, ele não mesmo que só atendesse particular, ele não se manteria. Então foram criados muitos hospitais sem pensar na estrutura toda, da complexidade que é a estrutura de um hospital. Mas esses hospitais micro-regionais, eu acho que é a forma de, primeiro, descentralizar, né? E a gente também tem que ver a saúde como uma região, né? Porque isso está lá na lei, lá na Constituição, que o SUS é um sistema único, regionalizado e hierarquizado. Então ele tem as regiões, tem as micro-regiões e tem os municípios sede das regiões que vão ter então a alta complexidade, atenção terciária e quaternária. Mas essa atenção secundária, ela pode ser feita no município de origem. E nas micro-regiões. Eu acho que isso aí, Rosa, é uma forma de até segurar o médico naquela cidade. Claro. Tá? Na verdade, o médico, ao trabalhar num hospital, ele só vai trabalhar nessa cidade, uma cidade menor, se ele pode ter os seus pacientes internados. Veja bem, um médico qualificado, fez uma residência em cirurgia, ele não quer ser apenas um indicador, um au-au, de mandar os médicos para o hospital universitário ou para outros hospitais. Ele quer lá fazer o seu ato de baixa complexidade e de média complexidade. Se nós não mudarmos essa ideia que hoje parece que o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria, está pensando, nós vamos centralizar cada vez mais médicos na cidade de porte médio. Isso é um equívoco. Sem dúvida. Sem dúvida. Estou conversando com Rosa Wolff, pediatra, nós vamos ao intervalo e já voltamos. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém.
O CVV está com número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. A On The Rocks não é apenas mais uma rádio que circula na web. A On The Rocks é um portal de informações de cultura pop, com produção diária de conteúdo. Ouça os podcasts, interaja com nossas redes sociais, baixe os aplicativos Apple ou Android e assim ouça a melhor programação musical também no seu smartphone. Acesse ontherockswebradio.com e confira tudo isso e muito mais. On The Rocks, a rádio que só toca um tipo de música, a boa. On The Rocks. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com Saúde e Qualidade de Vida, com Rosa Wolff, pediatra. E nós estamos conversando no primeiro bloco sobre a pediatria. No segundo bloco, em políticas de saúde, eu quero voltar no hospital regional, né? Acho que isso é fundamental. Esse hospital, apesar de todas as brigas que o Terra, o ex-secretário de Saúde, hoje deputado federal, teve com a comunidade santamarense, com os médicos de Santa Maria, com os hospitais de Santa Maria, esse hospital quase que podemos dizer que foi uma certa birra do próprio Terra em edificar um hospital do porte, principalmente porque Santa Maria precisava ter um atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Ele está pronto. Teoricamente falta muito pouco e talvez não está pronto porque esta é a vontade do próprio Estado, que ele não fique pronto, porque o gasto será bastante grande para fazer, mobiliá-lo e contratar os funcionários. No primeiro momento, muitos defendiam concurso público. Não sei se a Rosa ainda defende dessa forma. Outros, através da IBSER. Outros agora com ideias de hospitais da região administrar o nosso hospital regional. O que é a Rosa? Esqueça a Rosa do Conselho Municipal de Saúde, às vezes a gente não consegue fazer isso, né? Mas esqueça-la, porque quando fala sobre o Conselho, quase que oficialmente você vai representar o Conselho nas suas palavras. Mas o que a Rosa, como médica, pensa disso? Quem deve administrar e como deve administrar? Vamos fazer concurso público? Vamos contratar uma terceirizada? Vamos contratar um hospital ou a prefeitura? Como é que podemos evoluir nisso? Bem, eu tenho opinião formada em relação ao Conselho, foi o que eu defendi dentro do Conselho também. Eu acho que eu votei no Conselho e defendi isso lá, a EBSER. Por que a EBSER? O hospital ele pode estar pronto. Não, mas antes de falar em EBSER, tá? Porque a EBSER é a única que existe aqui. Esta é a ideia do público e o semi-privado, o público-privado que seria a EBSER ou os hospitais regionais. Esta é a ideia que eu queria chegar. Eu vou chegar lá. Porque eu queria dizer assim, em falando na EBSER, eu ia responder as suas perguntas. Em primeiro lugar, em relação ao EBSER, concurso público existe. Eu sou defensora do concurso público, senão nós vamos entrar nos QIs, né? Quem indica, e daí nem sempre é o mais competente, é o mais adequado. Então, o concurso público é uma coisa que para mim não tem a menor dúvida que tem que ser com concurso público.
Agora, existem duas formas de concurso público. Uma da EBSER, que é o trabalhador público, né? Ele não é o servidor público. Ele é contratado via CLT, e tem aquele outro trabalhador que é o estatutário. Daí existem duas correntes que nós vamos levar 2 anos discutindo isso. E podemos se massacrar E se depois massacrar na rua, então na rua também, não vamos né? chegar tanto. Não vamos chegar tanto, exato. Então, o concurso público não tem a menor dúvida, tem que ser. Nós temos um hospital com uma estrutura física pronta, mas faltam, no mínimo, 50 milhões para equipar. O Estado do Rio Grande do Sul tem dinheiro para equipar? Não tem dinheiro. Não tem, ele não consegue pagar os hospitais, ele está fechando os hospitais do interior, ele não está mandando, pagando a sua parte, porque a saúde é financiada pela União e pelo Estado, ele não está repassando para os municípios a parte que lhe compete, ele não está repassando para a Casa de Saúde a parte que lhe compete. Então o Estado não tem 50 milhões para equipar. Nós vamos deixar um hospital fechado até que o Estado venha a ter esse dinheiro? Não. Nós vamos entregar para um ente privado, quer dizer, vamos usar o dinheiro público para construir um hospital e vamos equipar, porque também nenhum privado vai querer entrar lá investindo 50 milhões numa coisa que não é dele. Né? Então, tudo isso são ideias que não vai se ter solução. Enquanto que na EBSER nós temos isso, ela já vai comprar, ela está comprando equipamento para os outros hospitais que ela administra, né? E com isso nós vamos ter a garantia de ter os equipamentos num breve espaço de tempo. Nós vamos ter servidores, que existe já concurso público feito para isso. Nós vamos ter muita agilidade nessa reabertura do hospital. Então eu sou defensora disso e foi o que eu defendi desde o início, me incomodei bastante já por causa disso. Porque normalmente os sindicatos que se manifestaram ao contrário, esperavam da Rosa pelo seu passado e por ser sindicalista também. Porque defenderia o concurso público estatutário. Né? No momento que a Rosa se colocou de outra forma, só falta ela ter chamado essa Rosa, virou uma mulher de direita. Só falta isso mesmo. E porque sou sindicalista também, mas eu tenho, o meu curso de vida sempre foi a saúde em primeiro lugar. Sim. Né? Eu trabalhei nisso, eu trabalhei para isso a minha vida inteira. Fiz outras coisas tantas, porque já perdi a conta de tudo que eu já fiz nessa vida, mas em primeiro lugar sempre teve a saúde e a minha visão foi essa, caminhar nessa direção. Então já caminhei na direção da saúde por outros caminhos, porque achava que era o melhor, mas também não tenho problema nenhum em voltar atrás e reiniciar se o que eu estou vendo lá na frente... vislumbrando uma coisa melhor. Melhor. Perfeito. Então a minha opinião em relação à EBSER, ao Hospital Regional, é essa. Né? Eu tinha uma ideia ainda muito maior sobre o Hospital Regional. Tá, mas eu quero voltar nisso. Acho que não foi possível, mas que eu espero que um dia seja. O quê? Ele ser um centro de ortopedia e traumatologia. Sim. Por quê? Concordo. Nós temos acidente todos Era os dias de não, moto, mas cada vez vão aumentar mais. E esses pacientes o que os hospitais hoje precisam ter? Trauma, trauma e oncológico. Exatamente. Realmente essa é a necessidade maior dos hospitais. Um centro que poderia ser, inclusive, do Mercosul, né? Pelo tamanho do hospital, pela força da nossa universidade aqui, pela força da EBSER também. Quer dizer, esse é um sonho que eu teria de ver, né? Ele se transformar nisso. Não só a reabilitação, tudo que envolvesse. Reabilitação do idoso, nós vamos ter 100 anos. Né? Senão a nossa geração é que vem atrás. Esperamos chegar lá, né? Mas a que vem atrás vai chegar lá. E daí nós temos todo o problema ortopédico do idoso. Olha, um centro de reabilitação que pudesse estudar isso, né? Enfim, que fosse de ponta. Né? E nessa colocação da universidade como um todo, não EBSER só, a administração do hospital. Né? Embora que as coisas estão tão misturadas dentro do próprio hospital universitário que a gente já não sabe mais o que é funcionário público, o que é EBSER, o que é terceirizado dentro do hospital. Mas eu me recordo muito bem que o reitor, naquele momento que foi colocado a fazer um novo hospital,
A universidade não quis fazer dentro do seu próprio hospital, do seu perímetro da universidade. Tá? Eu até participei dessas reuniões. E aí foi escolhido aquele local importante para a cidade. Eu também penso que nem a Rosa. Esse hospital está fadado a ser um hospital de trauma. Que é isso que nós estamos precisando. Esse é o futuro. E como você vê um novo hospital das irmãs da Unifra, principalmente de bastante leitos, são 200, era o projeto inicial, né? E aí a pergunta também é importante. Nós teríamos o hospital universitário, teríamos a casa de saúde, teríamos o novo hospital da Unifra, mais o regional. Será que nós teríamos a IH para tudo? Paciente, eu sei que sim. Será que teria? Se não me parece, eu até me recordo muito bem, Rosa, que quando eu entrevistei o provedor, o Dr. Jobim, e quando ele iniciou a obra do hospital Alcides Bloom, e eu perguntei para ele, já está contratualizado os serviços ou depois que está pronto vai contratualizar? Fazer um hospital? E daí? Não é fácil. Assim, nós temos, Santa Maria tem déficit de leitos, né, em relação à população, atualmente, né? Se nós formos considerar os leitos que tem na região, até que não tem déficit, tanta falta. Porque existem os pequenos hospitais, que agora estão fechando, vai aumentar o déficit realmente, inclusive na região como um todo. Então, eu tinha uma visão anterior que eu acho que hoje ela já não é mais, já não tenho tanta certeza se é assim. No meu entendimento, a internação hospitalar iria caminhar para quase que a extinção. Nós íamos ter CTIs, sim, né, e trauma e oncologia. Porque o resto nós íamos resolver na atenção básica, se a gente tivesse uma atenção básica adequada, se fosse investido nela, né? Então, o hospital ele passaria para um segundo plano. Então, a tendência da necessidade de leitos iria diminuir. Mas, acredito que isso também ainda será, mas só que não no futuro colocar tão isso. próximo. Quando eu estava em São Paulo, uma amidalectomia, nós deixávamos 3 ou 4 dias internados o paciente. Tá? Hoje sai. Não, sai hoje não se interna. Ela vai embora. Só recupera cirurgia da de nariz, anestesia. cirurgias plásticas de grande volume cirúrgico, elas já são ambulatoriais. Tá? Então, hospitais ambulatoriais, que o nosso da Unimed é o exemplo, sim. É um dos exemplos. Tá? Este talvez seja o caminho. Eu exatamente que aquilo que você pensa. Isso Só que eu acho que não pode ser depósito de doentes. Não, de maneira nenhuma. Eu só acredito assim, que eu achava que isso seria em 10 anos, em 5 anos. Acho que não mais, nós vamos ter que caminhar um pouquinho mais. Eu acho que não tem. Mas esse é o futuro. É CTIs, é paciente grave, acidentes e o resto vai ser ambulatorial. Então, se tivesse essa ideia, construir esse grande número de hospitais e tantos leitos não seria viável, né? Só que nós temos a escola, né, a formação. Eu também tenho problemas com a formação. Eu acho que no momento que tu diz que um hospital universitário fica com os pacientes lá mais tempo, porque ele é um hospital escola, o erro não está no hospital universitário, ele está na escola. Porque isto não é a realidade da vida. Então, se tu está formando um profissional, ele tem que saber o que é a realidade. Não deixar um paciente 10, 15, 20 dias internado, quando ele poderia deixar 24, 48 horas, 3 dias. Tu não está formando para a realidade atual. Tu não está formando ele para o trabalho do dia a dia. Sim. Então, o hospital tem que mudar a sua estrutura. E o hospital de escola, ele tem que ser um hospital exatamente igual aos outros. Talvez ele tenha um custo maior, porque aquele aluno vai ter que aprender... A Rosa vai ter dificuldade nas ruas depois dessa entrevista, né? Porque parece tão simples o que tu está dizendo, porque eu também penso exatamente igual. Olha, Rosa, hoje eu tenho o prazer de conversar contigo, nós realmente estamos pensando em muitas coisas exatamente igual. Deixar um paciente internado sem necessidade... O hospital universitário ainda é escola, talvez tenha que ficar a evolução um pouco maior
de um ato cirúrgico, até para o nosso aluno acompanhar o resultado de uma cirurgia. Até isso é justificado. Mas os outros hospitais ficarem internado um paciente sem realmente indicação de longa permanência, isso é um atraso. Isso realmente não pode mais acontecer. Rosa, você já tem 40 anos de medicina. Não que eu 36. seja velha, né? Me formei com 10 anos. Eu tenho 36 e eu quero te dizer assim, que bela profissão que nós escolhemos, né? Principalmente quando o médico está angustiado com a sua classe de profissionais e com seus pacientes, né? Isso é muito, muito interessante. Eu vejo o nosso atendimento básico em saúde realmente deficiente. E não é só pelos gestores que estão lá, porque eu já fui gestor também, tu já foi gestor na Casa de Saúde, tu faz gestão dentro do nosso Sereste. Então a gente vê toda essa dificuldade que nós temos, né? Mas eu vejo um caminho melhor logo mais. Eu, sinceramente, tenho confiança na minha cidade. Você nasceu aqui? Nasci aqui. Eu nasci em Veranópolis. Mas já estou aqui há muitos anos, eu sou santamarense mais do que... Nem me recordo de onde eu nasci muitas vezes, né? Essa cidade é importante, ela tem que crescer e eu tenho certeza que profissionais que nem a Rosa ajudam a cidade a crescer. Muito obrigado a Rosa estar comigo, muito obrigado à Unimed Santa Maria e a Pampeiro, que são nossos apoiadores culturais. A todos, convidá-los a assistir também na semana que vem um outro profissional da área de saúde que vem conversar sobre a sua especialidade.